Olá, você! Estamos voltando aqui com a segunda parte do nosso episódio com o pastor Nassif, criança idealizada ou criança realizada. Você já deve ter assistido o primeiro, se não, volta lá, porque tem um bate-papo aqui muito interessante, com muitos aprendizados. Eu estou ficando assim impactada com as histórias que ele está me contando. Então, ele vai recapitular aqui a história que a gente terminou no outro episódio. Vamos lá, pastor. Então, estava te dizendo que a gente recebeu, depois que Rafa tinha uns 3 meses de vida, a visita de um pastor chamado Rafael. Uhum. E quando ele soube que meu filho chamava Rafael, ele ficou muito feliz de ser nome bíblico. Eu disse, bíblico? De jeito nenhum. Ele falou, não, tá lá em Crônicas. E naquela ocasião, eu era professor de hebraico no seminário, e eu não lembro mais nada do hebraico, mas faz 30 ou 40 anos que eu não mexo com isso. E eu nunca tinha lido. Então, eu peguei a Bíblia hebraica e procurei, achei realmente em Crônicas, tinha lá Rafael. O melhor em hebraico é Refael. E que significa Refa ou Rafa, que é cura, curado, e El, Deus. Então, a tradução podia ser curado por Deus ou aquele que Deus usa para curar. E o Rafael da Bíblia só aparece uma vez na Bíblia, e a função dele era ser porteiro do templo. E interessante, e aí eu procurei minha esposa e disse, meu amor, o que você quer que Deus faça? Que, já que Rafael pode significar curado por Deus ou aquele que Deus usa para curar, o que você deseja? Que Deus cure o Rafa ou que Deus use o Rafa como porteiro do templo? E eu lembro bem que ela, com lágrimas nos olhos, segurando o Rafa, disse assim, meu amor, eu quero o Rafa do jeitinho que Deus o criou. Eu faço a segunda opção, que ele seja porteiro do templo. E se eu te contar a infinidade de vezes que Deus usou o cara para eu acessar pessoas e ajudá-las a ir para a presença de Deus, foi muito interessante. Aquele caso da escola, que aquela senhora se aproxima de mim para eu ajudar o dentista e a psicóloga, foi um caso. Uhum. Mas eu lembro de várias vezes, Rafa amava restaurante. E sempre que nós íamos no restaurante, o garçom se aproximava e ele dizia, What's your name? E aí o garçom respondia, ele falava assim, my name is Rafael. Nice to meet you. Aí o cara falou, nice to meet you too. Ele falava assim, you know, Jesus loves you. Jesus te ama. E o sujeito ficava assim, muito obrigado. E em seguida ele falava assim, this is my daddy. He is a pastor. Daddy, fazia assim para mim. Ou seja, o cara era porteiro do templo. Ele Ele empurrava lá abria. para dentro, o pastor que se vire, né? Então ele foi um grande evangelista. E ele falava espanhol, falava inglês, falava português. De maneira que eu, depois de tantos anos na América, esqueci o português e não aprendi inglês. Então as pessoas perguntavam, quem que é retardado na sua casa? Você ou seu filho? Porque ele fala 3 idiomas, você não fala mais nenhum, né? Mas o Rafa sempre acabou sendo esse porteiro do templo que amou extravagantemente todas as pessoas e por causa disso as pessoas se aproximavam de Deus. O vê-lo cantando na igreja ou falando de Jesus para as pessoas ficavam realmente muito impactadas. Ele foi o porteiro do templo. Pastor, e é tão interessante ouvir, né, esse amor e essa paixão pela vida dele, né? E quantas pessoas estão nos ouvindo agora que estão rejeitando seus filhos, porque foram rejeitados também, né? E que podem hoje ter uma visão diferente a partir desse vídeo. É, Uma coisa que é muito interessante é a gente, como eu atendo também muitas pessoas dizem, por que isso aconteceu comigo, né? Ou então dizem assim, por que eu? E ao invés disso, elas poderiam dizer, para que isso está acontecendo comigo, né? Em inglês a gente fala assim, what for, né? Então, para que eu estou vivendo essa situação? Ou para que Deus vai me usar através dessa situação? Eu acho que o para que aqui faz muito mais sentido do que ficar aquela criança mimada de braço cruzado e perguntando por que eu, por que eu, por que eu, né? Eu acho que tem lógico. essa decisão que você teve de amá-lo, de cuidá-lo e de deixar-se ser transformado. Com a sua esposa também, né? Dela abrir a porta. Quantas coisas a gente pode aprender com um porteiro, não é? Quantas Tô. coisas a gente pode aprender sendo o porteiro de Deus para a vida das pessoas, não é?
Lógico, lógico. É interessante. Sabe que na psicanálise a gente aprende isso, que, que a criança até os 6 meses de vida, ela não tem nenhuma noção de que ela é um ser humano separado da mãe. Uhum. O braço da mãe é o dela, os olhos da mãe é o dela, são os dela, a boca da mãe é a boca dela. Tudo que a mãe faz é ela mesma, ela não consegue perceber uma diferença. Uhum. A partir do quinto, sexto mês, que a criança começa a receber brinquedinhos, coisinhas para segurar, é que ela tem noção da própria mão, começa a ter noção. O pai se torna um intruso mais constante nessa separação. A mãe, aos 6 meses de idade da criança, é quando a mãe começa a resgatar a individualidade dela. Ela quer ser mais dela, ela quer se cuidar, ela quer ter um tempo só dela. Esse processo de construção da psique da criança é extremamente importante nos 6 primeiros meses, em termos de amor, de presença, de fazer as coisas com sorriso, com satisfação, para a mãe ser uma mãe assim, alegre, feliz, contente naquela criança. Quase impossível. Ninguém consegue viver 6 meses sorrindo. Ninguém consegue viver 6 meses de boa. Ninguém consegue cuidar de uma criança 6 meses e ai, meu amorzinho querido, ai, que gostoso que você fez cocô e xixi, mamãe tá aqui. Muitas vezes, ai, de novo, não aguento mais, né? Todo mundo, ninguém é perfeito. Mas, Uhum. idealmente, os 6 primeiros meses são importantíssimos na construção da psique de uma criança. Uhum. E depois, até os 7 anos. As crianças têm pelo menos 5 necessidades básicas: Uhum. compreensão, aceitação, Uhum. eu diria amor, ah, sentimento de pertencimento, Uhum. validação e, ah, eu diria mais uma que seria: eu jamais trocaria você por outro. É um sentimento oposto que é o da traição. As crianças, quando conseguem perceber-se que mesmo sem saber se comunicar direito, os papais ligam o ran-ran e atrás para perto deles, aham, aham, fala mais, aham, aham, mesmo que eles não estão compreendendo. Uhum. O amor, aquela aceitação, é a criança o menos possível ter tido ou ter vivenciado uma sensação de abandono. Uhum. A criança está raciocinando? Não. Mas ela está tendo sensações. Por exemplo, ela chora porque ela Uhum. fez cocô e xixi e está com fome. E a criança se comunica quando sai do ventre da mãe, ela volta para o ventre da mãe. Uhum. Ela sai de dentro, mas vem aqui fora. Uhum. Dentro é amplo, gostoso e quentinho. Quando a mãe tem um pico de estresse qualquer durante a gravidez, a irrigação sanguínea que estava na barriga da mãe sai da barriga da mãe e vai para a cabeça da mãe. Isso provoca que a barriga, que era ampla, gostosa e quentinha, fica estreita. As paredes ficam duras como pedra e fica gelado. E a Uhum. criança põe os ombrinhos para frente, as mãozinhas na frente, e ela começa a tremer. E a sensação, ela não está raciocinando, Uhum. é de que eu vou ser expulsa desse lugar. Uhum. Então vem aí a rejeição. Depois, quando a mãe demora no atendimento, pode vir essa sensação de abandono. A criança está raciocinando, pô, me deixaram aqui Home Alone 7. Não, Uhum. mas ela não enxerga longe. Então, essa sensação de estou sozinha, a psicanálise vai chamar de a sensação do abandono. E a criança se comunica com a mãe pelo choro. Quando ela sai de dentro do ventre da mãe, ela volta para o ventre da mãe pelo lado de fora, ela ainda tem uma barriga macia, está quentinha Uhum. e tem um seio gostoso para ela mamar. Uhum. Quando isso demora, ela tem uma sensação de abandono.
Como a criança se comunica com o choro, você sabe, tem 3 tipos de choro, né? Choro de chamar, choro de raiva e o choro de desistência. Aquele choro de tá chamando, quando a mãe demora, de raiva, e o de abandono, que é e dorme. Tem um casal aqui nos Estados Unidos, há uns 15 anos atrás, eles foram adotar 2 crianças na Rússia, e depois de todos os trâmites internacionais vencidos, eles foram para lá fazer um tour dentro do orfanato e escolher as 2 crianças. Quando eles estavam andando pelo orfanato, o marido perguntou para o funcionário: Ei, tem criança aqui? Tem neném? Ele falou: tá cheio. Mas eu não estou escutando nenhum neném chorar. O funcionário, com a maior cara lavada, disse: não, aqui as crianças não choram. Não, não, os nenéns já aprenderam que ninguém virá por eles. Oh, meu Deus. Aí, quando eles escolheram 2 nenéns e estavam chegando no carro para botar ambos, cada um no seu car seat, os 2 começaram a chorar. O que as crianças aprenderam rapidamente? Tem quem vem por nós. Sim. Então, essa época Naturalmente, né, pastor? é muito, Naturalmente esse aprendizado. porque está embutido lá, né? Aham. Então, depois, quando a criança desce do colo dos pais, que ela vai dar as costas para os pais e vai olhar esse mundo novo, que é os primeiros passinhos, as caretinhas, o tchauzinho, o falar papai e mamãe, né? Os pais adoram essa fase e pedem para as crianças fazerem essas coisas. Dança pro papai, faz caretinha, faz tchau, fala mamãe. E quando a criança faz, ganha um. Mas quando a criança não faz, estou falando de maneira geral, né? Em tese. Os pais fazem cara feia. Ah, que feio que você é. Que menina feia, você não é mais minha filhinha. A criança está entendendo? Mas ela está se percebendo dissociada. Sim. Ela vai aprender mais tarde que se ela não produz o que os pais querem, ela é cortada da relação. Crianças começam a se sentir culpadas pelo mal-estar dos pais, pela briga do casal. Sou eu que não consegui resolver. Exato. Começa a sumir culpa. É um sentimento de despertencimento. Depois, quando chega a idade lá no 2 anos e pouquinho, a mamãe fala: agora nós vamos tirar a fraldinha, vai fazer cocô, xixi no piniquinho. Bom, até agora fazer cocô, xixi era maravilhoso. Por quê? Eu fazia, todo mundo corria para mim, me limpava, me dava banho, me dava roupinha gostosa, mamadeira, era uma delícia. Agora não pode mais. E a criança não sabe segurar o bumbum, né? A gente, quando tá com dor de barriga ou vontade de fazer xixi, a gente se aperta de um jeito até chegar no banheiro. Mas a criança não sabe. Ela não tem força muscular nessa região para aprender. Aí ela faz nas calças. Aí escorre pela perna. Aí cai no chão. Aí ela passa a mão, passa na cara, passa no móvel, passa no outro irmão. E aí aquela gritaria na casa. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta tanta merda nessa casa. Especialmente se tem irmãos mais velhos. Tira essa criança fedida daqui. A criança está entendendo? Nada. Mas está tendo uma sensação. Sensação de humilhação. Caguei, estou envergonhado. Ela corre o risco de crescer se tornando uma pessoa que terá extrema dificuldade de dizer não para os outros. Porque se eu falar não para os outros, eles vão fazer cara feia para mim. E aquele gatilho de que eu caguei nas calças volta. Eu me sinto humilhado. Sabe aquela pessoa que fala assim: não, eu não posso ir naquela festa, mas se eu não for, o que que vão dizer? O que que a minha mãe vai falar? O que que o tio vai dizer? Então eu me arrebento todo e vou, por medo da cara feia. Essas pessoas se auto-sabotam muito na vida adulta, porque elas falam não só para si mesmas, que elas têm que falar sim para todo mundo. Depois, lá pelos 4, 5 anos de idade, é quando começa a despertar a sexualidade. Nada a ver com ideologia de gênero, isso é uma grande panaquice. Um dia a gente pode falar sobre isso, mas
A mãe deu banho no menininho e na menininha a vida inteira, lavou lá o RGzinho deles, não tem nenhum problema. Mas nos 5, 6, 7 aninhos, lavou o RGzinho, a criança faz assim, ela teve uma sensação aí. Até agora, ela explorou o mundo, pegando as coisas do mundo e levando na boca. Mas agora, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, ela está tocando no próprio corpo. A criança percebe que tem uma sensação agradável nessa área e ela fica se tocando ali. A criança quer sexo? Não, ela nem sabe o que é isso. E o adulto que estraga, né? Quando vem com a repreensão. Dá uma bronca, coisa assim. Ou também é o melhor momento para Educação. o violador, né? Sim, também. O maligno, porque ele vai lá. O predador, né? Porque ele quer sexo, a criança só é curiosa e ele se aproveita desse momento. Então é um momento de bastante atenção dos pais nessa idade. Mas o que acontece? O tio Freud vem e explica isso, dizendo sobre o complexo de Édipo, que o menininho se apaixona pela mãe. Ele quer sexo com a mãe? Não! Mas ele é apaixonado pela mãe, disputando com o pai. A menininha se apaixona pelo pai, disputando com a mãe. Eu já atendi casais que, quando eu estou conversando com eles, eles se abraçam, a criança entra no meio e empurra o genitor do mesmo sexo. Fala, ela é minha, ele é meu. Tão forte é o complexo de Édipo. Mas no final do dia, o pai vai dormir com a mãe vai dormir com o pai, a criança lá sozinha no berço chorando, no quarto dela, a sensação que a criança tem é de que fui trocada, fui traída. Então, os 7 primeiros anos de idade são muito importantes para o cuidado dessa criança, que ela vai crescer com um pouco mais de saúde emocional e de inteligência emocional. Quando ela sofre todas essas sensações, rejeição, abandono, despertencimento, humilhação e traição, ela vai levar para a vida adulta algumas culpas. Por exemplo, porque a criança, quando é pequenininha, ela olha os pais assim, eles são gigantes. Então, se eles estão passando mal, estão me tratando mal, a culpa é minha. A criança sempre assume a culpa. Sim. E ela cresce com essa culpa. E aí ela vai se relacionar com as pessoas de uma maneira a não viver aquelas dores. Ela passa a assumir um comportamento que na psicanálise a gente chama de máscara, que não é ela mesma. É um comportamento protetivo que acaba não protegendo e levando a pessoa à constante frustração. E nessas épocas que a criança teve todas essas dificuldades, o sistema neurológico trabalhou dando recursos de compensação para essa criança. Só que ela não sabe que ela tem. Então, o psicanalista vai ajudar essa pessoa a perceber esses recursos e ela vai fazer virada de chave. Eu vou sair das dores emocionais para os recursos emocionais e viver uma vida com mais saúde, etc. e tal. Bem, mas isso é verdade também para criança com necessidades especiais. Seja qual for a condição da criança, a idealizada, que veio mais ou menos como eu pensava, ou a realizada, que veio de um jeito que eu não pensava, os 7 primeiros anos são de absoluta importância. Na saúde emocional dos pais, no relacionamento gostoso, é extremamente importante a criança ver o amor dos pais, o beijo, o abraço, o elogio, a maneira de tratar. Tudo isso a criança está olhando e está percebendo, e ela, quando vê os pais saudáveis, imagina que é por causa dela. E ela cresce bem. Quando ela vê os pais com sérios problemas, ela imagina a culpa é minha. E ela cresce mal. Então, mesmo quando a gente tem a criança idealizada, realizada, a gente corre o risco de estragar com o passar do tempo. Eu li um sujeito, esqueci o nome dele, ele disse assim: Deus nos dá filhos perfeitos para que com o tempo a gente vá estragando. Sim. É isso. E Agora, aos pais isso... que estão nos ouvindo, por favor, não se sintam culpados. Vocês foram vítimas dos seus pais, que foram vítimas dos seus avós, que foram vítimas dos seus bisavós, dos seus tataras-avós. E se você tem alguma religião, eu acho que se você quiser culpar alguém, vai culpar Adão e Eva. Também. Agora, se você não tem religião nenhuma, culpa uma macaca em algum tempo no passado aí por tudo isso, né? Mas
O fato também de sermos vítimas não nos isenta de responsabilidades de trabalharmos da melhor maneira. E outra coisa, papais, não fiquem demasiadamente assustados agora com seus filhos, porque você sobreviveu aos seus pais, os seus filhos também vão sobreviver a vocês. Nós Mas o somos que criados tiver com ao a nosso alcance resiliência, né, pastor? A é, resiliência humana, ela já nos prepara para isso, não é? E a gente é, falando aqui traz conhecimento, né? Então, o conhecimento liberta. A palavra diz que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, é tão isso aí. importante essas informações que a gente sempre está passando aqui, principalmente para essas pessoas que têm vivido essa culpa. Ah, eu não estou sendo um bom pai, eu não estou sendo uma boa mãe, eu não sei como tratar meu filho, igual a sua esposa falou, eu não sei como criar ele, né? Eu não quero abandonar, eu não quero que Deus mude ele, eu aceito ele do jeito que ele é, né? Foi essa a intenção dela com aquela resposta, mas eu não sei como fazer, então isso também traz uma culpa. Querendo ou não, a gente está lidando com uma culpa, né? Mesmo que a gente não tenha rejeitado, mas quando a gente não sabe o que fazer, a gente rejeita inconscientemente. Ou quando a gente vive esses momentos aí, como você mesmo falou no início, esses 6 primeiros meses, eles não vão ser perfeitos. Eu atendo muitas mães recém é, é, grávidas, né, que acabaram de ganhar bebê, e que estão lá vivendo esse conflito, nessa insegurança, será que eu vou dar conta? Eu estou cansada, eu quero dormir, e o bebê não dorme, né? Quantas coisas vão sendo acumuladas, e aí vem a culpa, e aí vem as emoções sendo confusas, e essa criança recebendo tudo isso. Mas aí Deus nos dá essa resiliência, porque Ele já colocou em nós quando nós crescemos, né? E baseado também nisso, vem a comunicação, uma coisa que também o senhor colocou aí que eu quero destacar. Desde cedo, a gente já não sabe comunicar com os recém-nascidos. Mas muitos de nós não aprendemos a comunicar nem agora na fase adulta, né? O marido fala uma coisa, a mulher entende outra e começa uma confusão. E aí a criança vai ouvindo, os filhos vão ouvindo. Ou seja, se nem os adultos, que são maduros, e a gente já pode entender, eles são mais experientes que as crianças, eles não estão se entendendo, imagina aquela criança recebendo essas informações ali de confusão, de conflito, de discordância, de grito, de abuso, né? Às vezes o emocional ou o físico. Quanta confusão afetando aí a gente, né? Pastor, então vamos lá, já falamos isso tudo. Agora vamos fazer. Eu queria que o senhor passasse aqui algumas coisas, talvez uma dica ou uma estratégia, do jeito que o senhor superou e tem ajudado muitas pessoas também. Eu sei que essa área é muito abrangente, mas vamos focar um pouquinho e dar algumas dicas para a pessoa que está nos ouvindo agora, para aquele pai e aquela mãe que chegou até aqui e está aí apreensivo, querendo mais, mas não sabe como colocar em prática. Qual seria a dica que o senhor pode deixar aqui para nós? A sua pergunta é relacionada a pais que têm crianças pequenininhas? Eu falo no geral, né? Porque eu acho que tem aqui, nós temos vários seguidores aqui, então são famílias, esse canal é baseado, relacionado para a família, levar fé e esperança para a casa dessas pessoas. Então, eu acredito que o adulto que está lidando com crianças pequenas ou com crianças que têm alguma condição especial, ou com crianças que seja realizada, desejada, mas mesmo assim eles não estão aceitando, porque quando nasce uma mãe, já vem aquela coisa, a culpa vem junto, né? Ela pega na mão da culpa e caminha junto, né? Tudo que ela faz está errado. Vem a insegurança, vem várias coisas que estão acontecendo no emocional do adulto. Então, seria no geral. Bom, vamos começar com o solteiro, né? Uhum. Se você ainda não se casou, ou mesmo que você é casado, vamos pensar em você primeiro. Como vai você? Que, como você tem se comportado? O seu comportamento ensina para mim quem você é. Se você tem essa dificuldade de chegar num lugar e falar com as pessoas, se você é extremamente introvertido, foge de pessoas, vive na sua caverna, se você sempre tem essa sensação de me abandonaram, ninguém gosta de mim, puxa vida, por que que foram comer pizza e não me levaram? Não me convidaram para ir para o futebol. Se você tem essa sensação constante de abandonado, deixado para trás, se você se sente despertencido, puxa, eu não consigo agradar ninguém, tudo que eu faço está errado, as pessoas me isolam da relação com eles por conta de eu não conseguir satisfazer os desejos deles, ou
cara, tudo que eu faço dá errado, eu sou uma merda, eu só faço coisa feia, só faço caca, me sinto fedido, impuro, ah, ou, puxa vida, eu não devo prestar mesmo, porque as pessoas me trocam com muita facilidade por outra pessoa. Se você tem essas sensações, em diferentes níveis, você precisa ser curado primeiro. A gente pode trabalhar isso com você, ajudar você a fazer virada de chave, para você começar a apreciar você mesmo, para você começar a se autovalorizar, para você saber quem é você. Por quê? Quando eu sei quem eu sou, eu vou redefinir os meus relacionamentos. Quando eu sei quem eu sou, eu vou redefinir os meus relacionamentos. Se eu sou uma pessoa que se sente muito abandonada, eu vou virar um dependente, eu vou ficar grudando nas pessoas, querendo agradar as pessoas só para elas não escaparem de mim. Horroroso. Se eu sinto que eu só faço caca, então eu fico socorrendo todo mundo, ajudando todo mundo, esquecendo-me de mim para ajudar os outros. Tá errado, você não está ajudando os outros porque eles merecem. Você está ajudando os outros porque você tem medo de ser acusado de ter feito caca de novo. E vai por aí afora, não dá tempo de falar de todos, mas se você tem esses sentimentos aí dentro, ou de rejeição, e aí você quer ficar escondido numa caverna, não quer ver ninguém, de abandono, você fica uma pessoa melada, grudenta em todo mundo, ou uma sensação de despertencimento, você acha que você não consegue agradar ninguém, ou uma sensação de humilhação, tudo que eu faço as pessoas olham para mim como uma cara feia, ou uma sensação de traição, eu não presto porque as pessoas me trocam, você precisa primeiro cuidar de você. Imagina você vai assim para uma relação. Aí faz de conta que a sua esposa é altamente introvertida, muito na dela, fala pouco, racional, e você é esse melado. Aí você vai ficar melado em cima dela, ela fala, sai daqui, me dá meu espaço. Pronto, começou o quebra-pau. Porque eu não sei quem eu sou. Então é muito importante saber quem é você em termos de se libertar dessas dores, viver a sua potencialidade e, a partir daí, passo 2, compreender quem é a outra pessoa, de verdade. Não aquela que ela acha que ela é, porque ela se comporta desse jeito. Então, muito importante, primeiro passo é eu estar bem, eu ter autoconhecimento. A pastora disse agora, conhecereis a verdade vos libertará. O ditado popular diz, quando eu sei o mal que eu tenho, eu já tenho metade do remédio. Interessante, esses dias eu andava com muita dor no peito, do lado esquerdo, uma dorzinha chata. Eu fui para o médico, nós acabamos de fazer essa semana uma bateria de exames, e ele falou, olha, Nassif, você está uma bomba relógio. Você vai ter um infarto agudo do miocárdio a qualquer momento, então tome esses remedinhos, dia 1º nós vamos fazer um cateterismo e ver o que dá para fazer no seu coração. Estou vivendo isso esses dias. Mas agora eu sei o mal que eu tenho, eu já sei o remédio, um cateterismo. Estou esperando chegar o dia de ir lá para o hospital. Quando você sabe o que você tem, você já tem metade do remédio. Quando você tem autoconhecimento do seu emocional, fala, pô, agora eu sei porque eu sou assim. Eu não preciso mais ser assim. Eu posso ser as potencialidades que eu tenho dentro de mim. Então, isso é muito importante para o indivíduo. A partir disso, o relacionamento do cônjuge. Então, se eu sei que minha mulher é bastante analítica, muito detalhista e bastante racional, e eu, estou falando de verdade, e eu sou mais melado, mais assim, fica aqui comigo, toca em mim, eu sou muito do abraço, do beijo, do estar junto dela, ela precisou fazer um esforço muito grande para entender que a antagônica pessoa do marido dela é desse jeito. E eu sei que ela é assim, então eu não vou forçar a barra dela. Então eu diminuo. Exato, porque a gente se conhece. Então eu não vou criar expectativas falsas a respeito do meu cônjuge, porque eu não comuniquei as minhas expectativas para ela, e aí eu fico achando que ela falhou comigo se ela nem sabia do que eu estava querendo.
né? Outro aspecto, se você foi uma criança que não se sentiu honrada ou cuidada ou que recebeu a atenção devida lá quando era criança, então atendi um caso assim, o quebra-pau era esse. Cada vez que minha mulher vai no supermercado, eu peço uma coisa para ela, ela esquece, cara. É sempre assim, eu não peço nada, a única coisa que eu peço, e aí começa a crescer o volume da voz e quebram o pau. Por quê? Na verdade, o problema não é que a mulher dele esqueceu a coisa no supermercado, é que um gatilho disparou e ele acionou o modo criança ferida, que ninguém liga para ela, e sai tudo isso em cima da esposa. Quando a esposa descobriu que era uma criança ferida, ela falou assim, ó, cresce, eu não casei com neném. E eu falei para ele, cresce, ela casou com um homem. Então você começa a ter uma compreensão melhor de você mesmo. Quando isso acontece, você já foi para um ambiente familiar diferenciado. E mesmo que você já tenha filhos e só agora você consegue resultados num processo terapêutico desse, você pode chamar seus filhos e pedir perdão a eles. Dizer, papai errou muito com vocês, tal, papai vai se esforçar para que isso não aconteça. Eu amo vocês, etc. Tal. Eu tenho uma filha, a minha filha mais nova tem 34 para 35 anos. Quando ela estava no college, eu descobri que ela tinha arrumado um namorado qualquer lá e eu briguei com ela. E ela, chorando muito, disse assim, papai, tudo que eu faço na vida é para te agradar. Eu tomei um choque tão grande. Falei, filha, então para tudo, tá tudo errado. Perdão, não sei o que eu passei para você, mas você tem que fazer tudo na vida para ser feliz. Se você for feliz, o papai vai ser. Não faça nada para me agradar. Lógico, eu não estou falando para você fazer coisas erradas na vida, mas você tem que primeiro se agradar. E houve uma mudança maravilhosa, né? Dos 18, 19 anos dela, hoje é minha grande amiga e companheira de viagens. De vez em quando Lúcia não quer viajar, que não gosta muito, vou eu e Bruna. Aí eu falo, Bruna, arruma uma passagem barata aí para Inglaterra. Ela falou, papai, tem uma de 370, bora. A gente passa 4 dias juntos comendo em tudo que é restaurante e volta. E, então, mas tem como sarar? Tem, mas parte primeiro de você, depois do casal e o casal para os filhos. Tem que falar, mas meu filho, ele tem isso. Tem vários processos terapêuticos que a gente pode ajudar seu filho. Por exemplo, quando ele vai dormir, você ora com ele, você vai lá na cama, passa aí. E quando a criança está sonolentinha assim, faz uma oração positiva. O que é oração positiva? É que não tem não. Deus, eu não quero que meu filho continue com medo, eu não quero que meu filho seja desobediente. Ai, Deus, meu filho não ama o pai. Não, isso não é oração, isso é terrorismo. Né? Oração positiva é aquela, te agradeço, Deus, porque meu filho é um presente seu para mim, para o meu marido. Te agradeço porque ele é maravilhoso. Porque quando você está orando na vertical, na horizontal está entrando na mente da criança, no subconsciente dela. Você sabe o que é hipnose? Hipnose é assim, você tem, já viu o iceberg? Tem uma ponta que você vê embaixo da água, uma montanha enorme que você não vê. A pontinha que você vê chama consciente. E a parte que você não vê chama subconsciente. O seu consciente se utiliza do que está no subconsciente para ser na vida e fazer na vida. Só que entre o consciente e o subconsciente tem uma barreira que a gente chama em psiquiatria, em psicanálise, de barreira de proteção. Ou seja, eu falo para você assim, Josi, você precisa mudar de cidade. A sua barreira de proteção fala assim, tá maluco? Sai fora. Eu não preciso, não, né? Então, o que é a hipnose? A hipnose, a gente pega essa barreira de proteção e manda ela passear. A gente fala assim, pensa que você está num campo maravilhoso, se divertindo e tal. Quando a pessoa bota a mente dela lá, eu vou jogar as verdades novas que ela precisa. Você é forte, você é maravilhoso, você é capaz. Aí agora volta. Aí quando a pessoa volta, ela vai mudar o comportamento sem perceber que mudou o comportamento, porque ela tem novas fontes no subconsciente dela que o consciente usa. Isso é hipnose. Aquele negócio de que você vê em televisão, aquela pataquada, que nada a ver.
Quando a criança está dormindinho, que ela vai pegar no soninho e você também, é a hora que essa faixa de proteção está distraída. Então, quando você ora para Deus, você está jogando verdades dentro do subconsciente dessa criança. Amanhã ela acorda com um patrimônio emocional melhorado. E ela vai começar a fazer mudança comportamental por causa desse momentinho do dormir. Então, eu posso ensinar isso para os pais ou outras coisas que forem necessárias, mas eu penso que o caminho é eu primeiro, eu e meu cônjuge, nós e os nossos filhos. E não quer dizer que o lar vai ser perfeito. Jesus foi bastante honesto conosco quando ele disse: no mundo tereis aflições. Desonestos são os pastores que dizem assim: se você virar crente, nunca mais tem problema. Ah, sim, isso é. Né? Aí é desonestidade pura, né? Nem está na Bíblia, mas se isso faz o cara ter mais ovelha, ele faz. O bom Muito é que bem. ele diz, depois ele continua, né? Mas eu venci o mundo, vocês também podem Tem de vencer. bom ânimo, né? Não Eu é venci o isso? mundo, nós vamos vencer também com ele. É. Então eu diria isso para os pais, né? Primeiro eu como indivíduo, depois nós como cônjuges, depois nós como pais aos nossos filhos, e vamos promover as mudanças e declarar para eles o nosso amor. Declarar para eles o nosso A gente amor. fala Porque às também, vezes pastor, às vezes sobre os filhos estão... Perdão. o que a gente fala também é a reprogramação, né, mental, ou seja, eu estou gerando um novo caminho neural para que A essa programação criança, neurolinguística, né? não é? Exato, para que essa criança possa ver de uma forma diferente, possa sentir de uma forma diferente, né? Tudo aquilo que ela está sentindo de ruim pode ser transferido, pode ser mudado. Hoje a gente tem o conhecimento que é possível, nós temos uma mente moldável, um cérebro moldável, né? É isso aí. É bem importante. Agora, é interessante isso, que nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas nós vamos mudar muito os nossos olhos para dentro da gente. Agora, fala, peraí, eu posso falar não. Peraí, eu posso falhar. Peraí, eu não tenho que me comunicar o tempo todo. Peraí, eu não tenho que as pessoas terem que ficar grudadas em mim. Eles têm o direito de ter a vida deles como eu tenho a minha, e eu sou mais eu. Peraí, eu não fui trocado porque eu não presto, eu fui trocado porque a pessoa que me trocou não presta. Você começa a lançar um olhar diferente. Antes eu sou culpado de tudo, agora eu não sou mais este culpado, na maioria das vezes, e eu passo a viver com uma saúde emocional melhor. Eu passo a ter coragem de dizer assim, não, obrigado. Não, não posso ir. Hoje minha agenda está cheia. E se a pessoa ficou brava com isso, problema dela. Exato. Problema dela. Eu passo a gostar de mim. O que falta para mim? Eu quero estudar mais, eu quero ir ali, eu quero fazer aquilo ali. Então você começa a ser. Ah, mas isso não é egoísmo? Não. É o contrário de egoísmo. Quando eu não consigo falar não para ninguém, só vivo para os outros, eu não vou gostar da vida que eu vivo e a minha vida vai acabar rápido. Sim. Né? É. Então, agora, se eu estou com razoável saúde emocional, eu consigo amar mais, produzir mais, ser mais sincero com as pessoas e ter coragem de dizer o que precisa ser dito quando precisa ser dito. Então, é muito importante esse novo olhar para dentro de você. Quando você tem esse novo olhar, eu vou redefinir os meus relacionamentos. Não quer dizer que eu vou não mais estar com estas pessoas, mas eu vou redefinir o meu comportamento para com estas pessoas. Eu não preciso ser aquele ser sincero, chato, né? Mas eu vou dizer para as pessoas, olha, até hoje eu fiz, mas olha, de hoje em diante eu não vou ter mais condição de fazer. Até melhorar a Mas comunicação mesmo para esse posicionamento, né? Um novo uma comunicação em posicionamento. amor, mas uma comunicação assertiva, direta, sem medo da cara feia da outra pessoa, Sim, né? exato. Por exemplo, quando eu trabalho com os pais, eu falo, pais, a maioria de nós decide a felicidade dos nossos filhos. Lógico que a gente vai orientar sempre no caminho correto, mas a felicidade deles é a deles. Exato. Quando o Rafa veio, ele começou a ensinar isso para mim, que a felicidade dele era dele. Um dia eu e Lúcia marcamos um hotel na praia, carregamos o Rafa e falou, eu não quero ir. Eu não quero pôr meu pé na areia. Eu não gosto de andar descalço. Ele era super urbano. A gente forçou a barra, foi. Aí eu falei, vamos naquele restaurante? Eu falei, não, eu quero ir no Burger King.
Não, Rafael, que Burger King? Nós vamos naquele restaurante, um peixe. Não, não quero. Aí a gente dormiu uma noite no hotel, de manhã acordamos, falou, vamos tomar um café da manhã? Ele falou, quero ir embora. Eu falei, onde você quer passear? Ele falou, no Target. Pessoal. Eu falei, cara, nós estamos na praia, você quer ir no Target? Ele falou, pode ser Walmart. Uau. Aí eu falei, Lu, vambora, vambora. Aí no caminho a gente passou num restaurante desses de junk food, que ele gostava. E quando ele estava comendo, ele falou assim, Palinho, ele me chamava Palinho. Palinho, esse programa não é para mim. Outro dia ele chegou com uma camisa horrorosa perto de mim. Eu falei, Rafa, meu filho, que camisa feia. Ele disse, Palinho, você não gosta? Eu falei, não, mas eu gosto. Outro dia ele estava sentado no banheiro lá, com a porta aberta, eu passei, Rafinha, quer ajuda, meu filho? Ele levantava o dedinho para falar comigo e dizia, Palinho, cada um cuida do seu traseiro. Quer dizer, ele foi ensinando para mim que a felicidade dele era dele. Entendi. Então, às vezes eu ia viajar, falava, Rafinha, o papai vai viajar para tal lugar, você quer ir? Ele falava, o que que tem lá? Eu falei, tem isso, tem isso, tem isso. Quero não. E ele não ia. Aí a gente arrumava alguém para ficar com ele e ele ficava feliz da vida. É tão Então, a importante, né, o que o felicidade... senhor está falando. Meu Deus, é quanta coisa a gente vive hoje junto com o marido, mulher mesmo, né, ou com familiares, que a gente obriga as pessoas, ou se chateia com as pessoas, porque as pessoas estão sendo elas, né? Quanta gente aprende com isso. Pastor, a conversa está muito boa, tem muita coisa para a gente compartilhar ainda, mas a gente já está vencendo aqui o nosso segundo vídeo aqui, mais de 40 minutos. Então, vamos finalizar. Para finalizar, deixe uma última experiência, ou o que vier no seu coração e para o senhor compartilhar com a gente. Eita, não sei. Não se sinta culpado, mas se sinta responsável. Boa. Ah, você não é culpado de muitas coisas que aconteceram com você, todavia você é responsável pela sua mudança. Sempre que você só acusar os outros, que você aponta o dedo para aquelas pessoas, tinha 3 dedos apontados para você. Deixa eu fazer por aqui que dá para ver. Quando eu aponto meu dedo aqui, Aí. quando eu aponto meu dedo para lá, tem 3 dedos apontados para mim. Sempre que eu acuso os outros, eu estou transferindo para os outros as responsabilidades das minhas mudanças. E os outros não estão nem aí comigo. Eu tenho que ser responsável por minhas mudanças, independente de quem me machucou e da culpa que eles poderiam ter tido em tudo isso. Você não é culpado, mas é responsável. Pense sobre isso. Maravilha, gente, muito conhecimento, né? Coloque em prática. Eu quero finalizar aqui o nosso vídeo lendo para você 2 Timóteo 1,7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, como o pastor falou, não deixe que a culpa tome conta da sua vida. Tenha moderação, reflita, né, sobre o que você está vivendo, sobre o que seus pais viveram, sem culpar, mas perdoando, porque o amor do Senhor, o Espírito de Deus habitando em nós, ele derrama esse amor, essa compaixão, essa empatia que a gente precisa para entender o outro, né, e viver bem e ser feliz com leveza. Eu costumo dizer que a gente pode ser pleno mesmo no meio do caos. Vai depender de como a gente vê os problemas e as situações, né? Então, olha, coloque em prática, assista o vídeo várias vezes, porque tem muito conteúdo de valor aqui, que eu tenho certeza. Se você colocar em prática, você já vai ser uma pessoa diferente. E se você também quiser, eu vou colocar aqui embaixo o contato do pastor Nassif. Ele não é muito de redes sociais, mas tem Instagram, né, pastor? O senhor tem Tem um Instagram, Instagram, tem tem Facebook, um canal, tem um canal do essas coisas. YouTube, né? Nem sempre eu tenho muito tempo de ficar lá, mas sempre eu Mas boto alguma coisinha. você vai seguir ele, nas redes dele, vai estar aqui embaixo, e ele também tem outras informações para te dar aí, em todos os vídeos que ele tem no canal, né? E com certeza você também vai ser abençoado através desse outro conteúdo, tá bom, pastor? Muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui comigo, muito aprendizado, né? Compartilhar a experiência é sempre bom. Deus abençoe, viu? Uma honra para mim, um grande abraço a todos os seus seguidores, estou às ordens. Para quando precisar, é só fazer um contato, a gente se ajeita. Tá bom. Muito obrigada, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.